Corinthians hoje, ele administrativamente, politicamente, está em morte cerebral. O Corinthians está morto administrativamente, financeiramente, por essas pessoas. Ele precisa ressurgir. Ele precisa de um desfibrilador. Gente, o Luan não joga mais. O Luan é uma carta fora do baralho. O Corinthians tomou um golpe. Vai ter que pagar o salário dele. A gente tá falando isso já há um tempão. Estamos falando agora, né? Pra não achar, claro, né, facinca que a gente tá sendo oportunista. Você podia simplesmente interromper o contrato, mas você tem que pagar, e como vai pagar o salário até o final? O Corinthians até tentou emprestar, emprestou para o Santos, não deu certo, tentou emprestar não sei para mais quem, só que ele ganha um salário tão alto que mesmo que o Corinthians pague metade, o outro clube talvez não tenha dinheiro para pagar metade. Sim, 400, 500 pau, porque é muito alto. Então, agora, eu acho totalmente fora de propósito entrar dentro de um motel e agredir o cara que tava lá com uma menina, 2, 3, isso é a vida do cara. Isso não tem nada a ver. Ao contrário, isso vai prejudicar mais o Corinthians, porque ele vai colocar num processo aí esse tipo de assédio. Isso daí é a favor dele. Assédio, agressão. Agressão, é muito tudo, sério, cara. Né? Isso então, muito... quer dizer, assédio menos, né? Colocar agressão, faixa, pichar muro. Obviamente que ninguém vai defender uma agressão de jogador. Não. Nada, obviamente. Isso daí é coisa de criminoso, de marginal, que tem que ser preso. Mas ali você viu a pichação ali, é diretoria omissa. Eu acho que a diretoria tem muita culpa nisso. Total culpa. Porque acabou, entre aspas, tá? Não vou falar que incentivou. Mas ela nunca se pronunciou sobre o caso Luan. Ela sempre foi omissa, sempre ficou quieta, sempre foi incompetente sobre o assunto Luan. Parece que foi feito um mistério. Cercaram Luan, eu não sei qual a intenção disso daí, se foi preservá-lo, se foi realmente medo da pressão da torcida, que foi um investimento muito mal feito, foi um investimento muito alto. E a diretoria do Corinthians realmente não consegue assinar e falar assim, olha, a culpa é minha, a incompetência é minha, eu errei nesse investimento. Deveria ter feito isso. O senhor Alessandro não foi macho para falar sobre o Júnior Moraes? Chegou lá e falou, não, o Júnior Moraes não tem condição de jogar no Corinthians, eu peço torcida. Nunca falou sobre o caso Luan. Nunca falou sobre o caso Luan. É um mistério que existe no Corinthians. Por que não se fala sobre o caso Luan? Então, por que não rescinde o contrato do Luan? O Corinthians já tá devendo 1 bilhão, rescinde o contrato dele, pô. Então, nós estamos vivendo um estado de violência, para repetir essa expressão, que é muito perigoso. Não é novo, o futebol é recheado dessas histórias, porque ele acabou de lembrar um monte aí, mas às vezes a gente fala, só que começa a chegar muito perto, né, o Micheletti, você vê hoje essa história do Luan. Qual é o limite? Exato, é assustadora. Isso já passou o limite. É assustadora, passa todos podia os ter matado o cara, claro, vai saber. matado o cara. Toma uma porrada, o cara cai, vai saber, é isso aí. Ou o cara reage, ou sei lá, alguém entra briga de armado. torcida, nós temos um problema que acontece. Eu sei que é um vespeiro, mas nós temos um problema muito sério de ligações de algumas torcidas com clubes, com alguns agentes criminosos, né? E as autoridades públicas oficiais têm medo de mexer com esses caras. Tô falando aqui porque já teve promotor que quase foi morto, já teve promotor que teve família inteira ameaçada, teve filhos ameaçados, mulher. Então é um vespeiro. E a gente, como sociedade organizada, nem sei se a gente é uma sociedade organizada, mas deveria ser com leis e legislação e papapá, a gente não consegue controlar esse tipo de coisa. Porque a nossa legislação é frouxa. Frouxa. Eu acho que lei o Brasil tem demais. E não é legislação esportiva, tá? Não é legislação esportiva, não, criminal. Porque isso não dá o direito de você entrar num lugar público. É um parque, é um lugar público. Né? Quebra alguma coisa num parque público, bate alguém, você vai ser preso. É a legislação penal. As leis, elas existem. Frouxos. O problema o Wagner fazer... Becker tá lembrando do caso do William. Que o William saiu do Corinthians. Também com medo do Corinthians. Não, ameaça de morte. Já teve ameaça para o Cássio. Sim, ameaça de morte. Agora, ameaça o Cássio tem que tomar cuidado quando vem a público também e dizer que jogador tem que se acostumar, não com essas palavras, tá? Jogador tem que se acostumar a jogar aqui no Timão. A pressão é assim mesmo e não sei o quê. Tem que tomar cuidado com esse tipo de declaração. Assim, não é por aí. Porque senão, o cara que vai lá para bater no Luan, ele não tem a dimensão de qual é o limite.
Entendeu? Ele acha que pode... Primeiro, o Luan foi seguido, né? Uma declaração dessa do Ou foi Cássio dedurado. Ou foi dedurado. legitima essas ações. Talvez a atendente do o motel Cássio seja falou. corintiana. Fala assim, pô, o Luan tá aqui, vai saber, né, meu? Então, alguém vê o dedurou. nome desse motel aí, já tem que tomar cuidado também, vê aí, né? Porque também deixou... Os caras conseguiram entrar no motel, é isso? É. Cara, que Segurança. coisa... Cadê a Então, segurança? Uma coisa é o que ele também não fez em campo. Isso aí é uma Olha, discussão. futebol é foda. Agora, o cara, Quesada... Não, tá bom, agora tá passando. Agora, outra coisa, Quesada, é que assim, se o cara não joga, se o cara não sei o quê, isso aí é problema do clube. Ele, depois do horário de trabalho, faz o que ele quiser. É isso. O que ele tem que cumprir é o horário dele de trabalho. Exato. Entendeu? Não, e o cara aí, que nem tá jogando, né? Não é um cara que, por exemplo, teve no último jogo e perdeu 2 gols debaixo da que nem- trave. eu poderia, O cara tá fora, tá? eu poderia vir aqui e dizer o seguinte, pô, Luan, a situação já tá, digamos assim, mais complicada Cai pro seu lado. fora, vai pro outro lugar. Evita de sair na rua, tal, não sei o quê. Eu não vou fazer isso. Eu não vou. Como é que eu posso cercear o direito de ir e vir de uma pessoa? Ele não é um criminoso. Ele não é uma pessoa, não é um bandido. O que ele não faz é, direito de talvez, fazer o na que ele visão das circular, pessoas, de não jogar futebol. O Corinthians também não faz nenhuma questão de colocá-lo em campo pra jogar futebol. Ele não se ajuda, o Corinthians também não se ajuda. Então, são paralelos. Aliás, Agora, o direito de ir e vir dele como cidadão Luan, ele vai pra motel, ele vai pra Teve uma balada, faz o que ele entrevista quiser. do Luan, acho que anteontem, né? Que foi levado ao ar num Tem, podcast inclusive, com o algumas Denilson. aspas Sim, dele, sim. né? E ele fala sobre a situação, claro, que tá, enfim, que tentou falar com o Luxemburgo para tentar se Pra reintegrar jogar. e tal, que no fim não esclarece grande coisa, mas falou, botou a cara, Tem, né, inclusive, algumas artes aí que a gente aprontou. dessa Preparou. entrevista. Então vamos lá, então. Exatamente, Coloca aí, desse- Mica, vamos lá. colocar então alguns trechos dessa entrevista que o Luan deu ao Denilson, né? O Denilson Show, o Denilson o podcast jogador. do Denilson. abração Ele tem um pra ele. podcast também. Temos aí, Ale, se a gente já puder colocar, ali, por exemplo, o Luan diz: é a pior coisa para um jogador, ainda mais na situação que eu estou. Muitos pensam, está ali treinando, recebendo, tá tudo certo, de férias, é completamente diferente. Eu treino no clube de manhã e à tarde, de manhã e à tarde eu treino na academia, sempre separado do grupo e horário alternativo. Eu acho isso um absurdo. Eu acho. Eu também não gosto. Não consegui andar. Luan abre o jogo sobre lesões no Corinthians e diz que teve ajuda psicológica. Ele também citou aí, fora os problemas físicos, né? Cabeça dele por causa de morte de um irmão, né? né? E isso daí teria afetado muito com o Luan, né? Em relação a essa tragédia, né? O Cássio ficou um período familiar. afastado do Corinthians quando a avó dele faleceu. Posso ser Exatamente, deselegante né? aqui? Diga. Luan e Corinthians se merecem, viu? Esse Corinthians, né? Esse Corinthians de hoje. É isso, cara. Ó, planejamento errado, você pega... Desculpa, Luan. 800 pau por mês, meu. Todo mundo tem perda de família. Brasileiro comum, 5 da manhã, meu. Tá na fila do trem, velho. Vamos parar com esse papinho, esse coitadismo, cara. Você tá encostado no Corinthians há 4 anos, pô. Ganhando 800 pau por mês. O que é? Vai armar um processinho, é isso? Ah, por favor, cara. Por favor, tenha vergonha nessa sua cara. E essa diretoria tenha vergonha na cara, como foi dito aqui pelo Micheletti, pelo Facincani. Já podia ter mandado esse cara embora. Ó, tá aqui a rescisão, você precisa de quanto, miserável? Tá aqui 5 milhões, tchau, vai embora. Agora esse cara vai meter um processo no Corinthians, vai levar mais 10 pau. Vai, porque- Pode escrever porque- isso. Mais um na fila. Mais um na fila. Aí Porque- sabe o que vai acontecer? O transfer do ano que vem, o seu Micheletti? Vai tá Vai lá estar do Luan. devendo pro Luan e aí vai ter Fala que pagar. pro cara pra tirar esse cara de camisa azul lá, Micheletti. Olha, fala o seguinte. Ano que vem vai ter um transfermão, o Corinthians vai ser impedido. O Corinthians quase não colocou o Rogas. Por causa quase do não Bocelli. conseguiu comprar o... Escreveu e Rogas do por Bruno causa- Mendes, Por causa cara. do Bocelli. Agora, um Mas eles- terceiro assunto que é importante é a discussão da atual situação do Corinthians, a discussão dos próximos candidatos, a discussão de transformar o Corinthians num clube de fato profissional na sua gestão. Isso aí não se discute. Né? Que eu acho que é o beabá. Discutir porque a plataforma, tá bom. Ah, porque como foi a venda do Pedro, se foi mais pra cá, se foi menos pra lá, tá tudo certo. Agora, eu acho que o macro da história do Corinthians não são essas ramificações. E sim, quem é que vai dar um jeito, de fato, no que está acontecendo na cabeça, no cérebro do Corinthians? O cérebro do clube está afetado. O cérebro do clube está doente. Aliás, ele não está funcionando.
Né? Discutir. O Corinthians financeiramente... Como pagar um bid de dívida e mais o estádio. Então, o Quesada, o Corinthians hoje, ele administrativamente, politicamente, está em morte cerebral. O Corinthians está morto. Morto administrativamente, financeiramente, por essas pessoas. Ele precisa ressurgir. Ele precisa de um desfibrilador, né? Para que o Corinthians volte ativa. Para que o Corinthians tenha de novo um mínimo de certeza e de perspectiva ao seu torcedor. Porque quando ele olha os nomes daqueles que estão se postulando a comandar o Corinthians, ele tem vontade de novo... Da situação e da oposição. De tudo. É um negócio absurdo. É absurdo. Porque você não qual o respeito que tem muitos nomes da situação... Nenhum. E da oposição também. Eu não vou citar nomes, mas o Tudo. pessoal sabe. Eu falo assim, sabe. esse fulano, pelo amor de Deus, esse- exatamente. não, Jesus. Aí o outro, nossa, esse é o cenário. Ou por incompetência ou por outras coisas. Esse é o né? cenário. Ou por outras coisas. Então que é não- isso que eu tô falando. Ou alguém chama o conselho pra expurgar o que está acontecendo, pra tirar de cena a situação. Cara, mas olha, eu vou dizer uma Mas coisa. o conselho, até onde eu sei, tá dominado. Mas é aí que eu tô falando. Tá Então, tudo dominado. Então meu o Corinthians, por isso que eu falei e até desculpa o termo, mas enfim, eu acho que é o único termo que eu consigo encontrar. Eu não diria morte cerebral, porque morte cerebral é a morte definitiva. É, acho que sim, tá não, em coma. não, O Corinthians está em coma. Mas política, mas o o Corinthians está É em que coma. vale o exagero, né? mas Isso Flavinho, porque- esse exagero eu falo que pra ninguém essas pensa, pessoas. né? Ninguém- Com essas pessoas, o Corinthians está morto. Eu Tá concordo que o Corinthians... O Corinthians precisa- Facincani, o Corinthians... cara, o Corinthians é uma instituição... A gente não Tá precisa louco, é um gigantesca, negócio não precisa colossal. mas a história é a seguinte, cara. Não dá pra ficar empurrando com a barriga essa iniquidade a vida inteira. Porque outros clubes estão avançando. As ferramentas de controle, de fiscalização, de contas As internas, pessoas de têm clubes, acesso a isso e se interessam essas coisas, por isso. exato, estão mudando. Não se faz tudo hoje na surdina, né? Então, cara, o Corinthians está numa encruzilhada. O Corinthians e outros clubes grandes brasileiros, numa encruzilhada. Um lado pode ser o abismo definitivo, porque, olha, clube grande não é que só que clube grande cai, clube grande Some. quebra, some. Não, e cai uma, né? cai duas, três, A quatro. gente tá vendo aí o Vasco, eu vou falar do Vasco daqui a pouquinho, porque o Vasco tá aí na zona de rebaixamento e tá envolvido agora em novas questões sobre a empresa, o fundo de investimento que comprou o Vasco. O Vasco, gente, tá num outro que tá num beco sem saída. O risco não é de ser rebaixado só, o risco é desaparecer, entendeu? A inadimplência, a incapacidade de pagar as dívidas, etc e tal. O aumento da dívida. A dívida que só aumenta. E o Corinthians está numa situação... Você-